Olá, pessoas pluralizadas, nós estamos aqui com ela hoje, nossa queridíssima Vitória Carione. A Vitória, ela é uma transexual surda, por isso que nós temos aqui a presença da Priscila Paris, que é a nossa intérprete oficial do canal. E vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco da história da Vitória, né? Saber como que é, né, ser trans surda, porque a gente pensa em transexual e a gente já pensa em toda a questão de como é ser transexual. Como a vida vem para você quando você é uma transexual. Imagina você uma transexual além surda. Tá, então a gente quer saber de você, Vitória, inicialmente, como foi esse processo, né, da transexualidade e como você se sentiu no começo? Ou como você descobriu trans? Na verdade, desde que eu nasci, eu sempre me vi como uma menina. Então, mais ou menos assim, com 5, 6 anos, eu descobri que eu era um menino. Porque na escola que eu estudava, a escola adventista, os professores estavam ensinando sobre as questões do corpo humano. Então, ali na aula é que eu percebi a diferenciação entre um corpo masculino e feminino. E aí eu me identifiquei com o corpo masculino, mas isso não reflete no que eu sou. Foi a primeira vez que eu consegui perceber que eu tinha algo diferente de um corpo feminino. E, na verdade, a minha mente é de mulher, é como eu me sinto até hoje. Depois, ali com 19 anos, é que eu comecei a minha transição. E aí eu trouxe isso como objetivo para a minha vida. Então, na verdade, é muito difícil para a gente conseguir trabalho, ter um intérprete junto para ajudar na comunicação. Acho que a sociedade é muito preconceituosa e é um sofrimento que vem desde sempre. Mas eu não vou desistir disso porque eu me sinto como uma mulher e não me identifico com o gênero masculino. Então, às vezes as pessoas podem achar isso estranho, mas eu me sinto como uma mulher. Mas o problema é que a maioria das pessoas não acredita que eu sou realmente uma mulher. E Vitória, a questão, você falou que você estudava num colégio adventista. Então a sua família, ela tinha era religiosa ou não? E como é que foi o processo da sua família aceitar a sua transição? Na verdade, a minha família já sabia o que eu era. Já percebeu que eu me sentia assim, pertencia ao gênero feminino. Então eu sempre tive trejeitos mais afeminados, e aí com 19 anos que eu comecei a transição. Tive alguns problemas com a minha família, na verdade, assim, para aceitar a questão da homossexualidade. Eu comecei a tomar hormônios e a minha família, quando descobriu, me incomodou muito, porque eu comecei a ficar com traços mais femininos. Mas, no geral, a minha família, a gente tem uma relação muito boa. Mas, no início, foi bem difícil, principalmente em relação ao meu pai. Tá, então assim, em relação com a sociedade que ela falou, em relação ao emprego, né, ela se sente aceita na sociedade? Como transexual e surda, né? Depende, algumas lojas aceitam, outras lojas não, porque os meus documentos ainda têm o meu nome de registro masculino, então o meu nome social está entre parênteses, meu nome feminino. Então as pessoas acham estranho quando olham meus documentos, mas a maioria das pessoas, sim. Só teve um episódio quando eu trabalhei no shopping Iguatemi, mas me aceitaram como transexual. Porque uma amiga da minha mãe trabalhava lá e já conhecia o chefe, então ela me indicou e eles me aceitaram. Mas até agora eu tô sem trabalho. Então, para você mudar sua documentação, ou pelo menos ter o direito de usar o seu nome social, seria muito importante, né? Seria uma conquista muito grande. Você sente isso?
Na verdade, os meus documentos, hoje eu tenho o meu nome masculino. É óbvio que eu desejo mudar, porque eu não me identifico com o gênero masculino. Essa questão de namoro, como você já teve muitos namorados, teve poucos namorados, boys friends, como é que é essa questão assim? Então, acho que foi bem tranquilo pra mim. Eu já namorei algumas vezes, mas antes dos 19 anos, eu morei 4 anos em São Paulo, tinha um visual ainda masculino, mesmo me sentindo uma mulher. E aí eu comecei a namorar com um menino, nós nos conhecemos na balada, nós ficamos e foi bem tranquilo pra mim. Ele me via como uma garota, mas o problema é que a família dele não sabia. E por 2 anos eles não sabiam disso. Depois nós nos separamos e aí eu comecei a namorar outro cara. E quando eu tinha 19 anos, a família dele descobriu que eu era uma transexual. E ele não é uma pessoa fechada. Ele sempre me incentivou para que nós fôssemos abertos a isso. Então agora eu tô namorando e é bastante difícil a relação com a família dele porque ele não aceita, mas paciência. O importante é amar, né? Então quer dizer que seu coraçãozinho tá fechado. Desculpa, mas eu sou aquariana, então é muito difícil a gente conseguir amar uma pessoa. Então, eu não sei. Eu consigo só amar o meu namorado atual. E é a primeira vez que eu tô vivenciando isso. Em relação à balada, né? Ela falou que frequentava a balada. E como que seria ela frequentar uma balada sendo surda e tal? E que tipo de balada que ela gostava de frequentar em São Paulo? Em São Paulo eu fui uma vez pra balada, aqui em Florianópolis que eu vou mais, curto mais raves. É o tipo de balada, porque eu sinto mais a vibração da música. Aí como a vibração é mais intensa, eu consigo sentir melhor, então eu prefiro esse tipo de festa. Mas eu vou para outros lugares, curto baladas. Então, pessoal, como vocês podem ver, surdo vai pra balada assim, surdo namora assim, surdo curte tudo que ouvinte curte. Então, vamos parar com esse preconceito de achar que surdo, por ser surdo, ele não vai curtir uma balada, não vai namorar, não vai abrir o coração. Então, essa foi a nossa entrevista com a nossa Vitória. Maravilhosa, adoramos mesmo. E eu vou pedir aqui pra Vitória para deixar um recadinho, porque eu acredito, quando nós conhecemos a Vitória, o Pluralize, quando a gente entrou em contato com ela, a gente pensou, nossa, uma trans surda, que processo complicado, né? E eu acho que deve ter muita galera aí também com as mesmas questões que a Vitória. Hoje foi um papo rápido pra gente conhecer um pouquinho mais, mas a gente vai pedir agora pra Vitória deixar um recado pra galera que tá na mesma, que tá passando pelo processo, ou já passou, já superou. A gente também pede que vocês deixem aqui embaixo o comentário de vocês, a história de vocês, para que veja que nós não somos sozinhos, nós somos plural. Então, Vitória, a gente pede para você agora deixar um recado pro pessoal que tá passando por trans homem, trans mulher, para deixar um recado pra galera que tá passando pelo que você já passou, ouvinte, surdo. Então, qual o recado que você deixaria para esse pessoal? Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham muita força. E também que as pessoas precisam lutar pelos seus direitos, entender que todos são iguais, que é importante o respeito mútuo, respeitar as pessoas, eliminar qualquer tipo de preconceito. Então, uma pessoa transexual na sociedade hoje ela sofre muito. Porque as pessoas não conseguem se sentir incluídas. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilha com os amigos. Deixa a sua história aqui embaixo também. A gente também pede para que vocês deixem. Eu quero ver uma entrevista
diferente e tal, com assuntos. Vocês podem pedir os temas dos próximos vídeos. Então, curte lá a nossa página no Face, entra no nosso site e não deixa de compartilhar o vídeo do nosso canal.